Eu senti o chamado de patrocinadora, missionário sempre falando, colocar o nome, tracinho, o que a pessoa desejava. E por eu estar assim já há muito tempo sozinha, eu coloquei casamento. Eu conheci o Luiz já há muito tempo na igreja. Nos casamos em 2014, foi um casamento muito gostoso, muito bom, né? E até então, em 2018, tive o meu filho, estava tudo indo bem. De repente eu senti a minha menstruação, ela desregulada, a ponto de ser um fluxo muito forte, exatamente como está escrito em Marcos 5:25, daquela mulher do fluxo de sangue. E eu estava aqui na igreja e eu fui para fazer o culto. Estava meu pai, minha mãe, todos aqui. Eu preparei aquele culto e o fluxo de sangue era tão forte que fazia uma poça de sangue no chão. Aí eu pude perceber a gravidade da situação, né? Aí eu fui ao médico e ele foi pesquisar o que era. Disfunção de ovulação é uma dificuldade que o corpo da mulher vai ter em ter ovulações regulares, ciclos menstruais irregulares. Essa disfunção da ovulação pode ter inúmeros fatores, dentre eles fatores metabólicos e fatores hormonais. Eu cheguei a tomar remédio para parar esse sangramento durante 3 meses. Ele diminuía, aquele fluxo intenso diminuía. Parar completamente não parava. Falava, Deus, eu não aceito. É minha esposa. Eu casei para ser feliz ao lado dela. Esse primeiro médico que eu fui ginecologista me encaminhou para um outro que era o cirurgião. E me lembro perfeitamente que eu disse a ela, não esmoreça. Quando ele marcou então essa cirurgia chamada histeroscopia biópsia, tinha que ser feita para saber o que tinha no útero. Como eram pólipos, ele tirou os pólipos. Pólipo endometrial é uma estrutura que cresce dentro do útero, na cavidade do útero, numa estrutura chamada de endométrio, que é a camada mais interna do útero. Esses pólipos geralmente são causas de sangramento na menstruação. Mesmo depois da cirurgia, tinha que continuar o remédio para não ter aquele sangramento de fluxo muito forte. E aí ele conversou comigo e disse, olha Carolina, pela minha experiência, isso daí é um pré-câncer ou um câncer existente. E a única solução é retirar o seu útero, para não ter problemas piores. Porém, precisava do resultado daquela biópsia. E foi aí que eu comecei a orar e não aceitar aquele problema, não aceitar aquela enfermidade. No início de 2019, Carolina participa do culto das Mulheres que Vencem no município de Itapevi, em São Paulo. E foi passado o manto do MQV. E eu falei, Jesus, é hoje que eu confirmo a minha bênção. E eu toquei no manto, eu falei, hoje eu estou curada. A partir de hoje, eu declaro que eu estou curada em nome de Jesus. Luiz, eu voltei diferente, voltei com um semblante melhor, renovada, transformada. Alguma coisa em mim mudou. E foi esse período de muita oração, foi esse período de buscar a presença de Deus. E aí chegou no dia 8 de maio, foi o dia de voltar ao médico para receber o resultado da biópsia. O médico pegou o meu exame e falou assim, Carolina, você não tem nada. Você não tem câncer, você não precisa retirar o teu útero. E na hora eu dei glória a Deus, eu falei, eu creio que foi Jesus que me curou. Ele falou, Deus é bom. Eu falei, Deus, o Senhor é um Deus todo-poderoso. Uma pastora guerreira, uma pastora sempre lutando. E uma experiência a mais que eu tive com Jesus, eu só posso declarar que Deus, Ele é fiel. Oh, glória a Deus. Obrigado, Jesus.